Fala galera do Descomplicando a Música. Nesse vídeo a gente vai aprender a formar qualquer acorde no violão ou na guitarra sem depender de um dicionário de acordes. Ou seja, nesse vídeo tu vai conseguir declarar a tua independência ao dicionário de acordes, tu vai conseguir ter autonomia, né? O objetivo desse vídeo é que tu termine ele com autonomia de dizer, ó, eu sou um músico que quando eu vejo uma cifra qualquer, eu sei montar o acorde sozinho, sem precisar correr para a internet para procurar o acorde, sem precisar consultar um dicionário de acordes e mais. Tu vai saber também olhar um acorde que alguém fez, né? Bater o olho no acorde, mesmo que seja um acorde complicado, mesmo que tu nunca tenha visto o acorde na vida, vai olhar e vai dizer, ah, isso aí é um Mi bemol com quarta e sétima maior. Tu vai saber olhar e dizer o nome do acorde ou até montar qualquer acorde vendo, né, a cifra, tá? Esse é o objetivo desse vídeo. A gente vai cobrir todo esse assunto nesse único vídeo aqui. A gente já lançou outros vídeos aqui falando sobre intervalos musicais, graus musicais, né, a definição de acorde e vários outros assuntos que na realidade eles são uma base para esse vídeo. Mas mesmo que tu não tenha visto esses vídeos, eu vou tentar aqui nessa aula fazer uma boa pincelada dos conceitos que são importantes, né? De maneira que aquelas pessoas que ainda não viram esses vídeos também consigam acompanhar. Mas claro que se algum ponto aqui ficar um pouco nublado, não entendeu muito bem porque eu passei um pouco rápido por algum conceito, é só ver aqui na descrição do vídeo, eu coloquei organizado aqui embaixo os vídeos que são antes dessa aula, né, de formação de acordes, para que não perca nenhum detalhe. Bom, a gente vai trabalhar aqui em cima da notação de cifra, né? Então a gente tem que saber, é claro, aquelas letrinhas que denotam os acordes. Então, que letras são essas? São essas aqui que estão na tela. Então o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são representados, né, por essas letrinhas aí. Essa notação é universal, né, ela é vista e aceita. Em qualquer país tu aparecer com essa notação, eles vão entender e tu vai conseguir entender songbooks, né, que usem essa notação mesmo em outras línguas. Tem uma outra diferença, por exemplo, no alemão o Si é representado pela letra H em vez do B, mas tirando esses pequenos detalhes, a grande maioria dos países aí, ou línguas, idiomas, usam essa mesma notação, tá? Então é uma notação universal. Essas letras aí representam acordes, né? É o acorde de Dó, o acorde de Ré, o acorde de Mi. Mas antes de começar a falar detalhes sobre acordes maiores, menores, e começar a falar das extensões, né? Sétima, sexta, quinta, a gente vai primeiro aprender uma escala, tá? A escala maior. Por que eu vou ensinar aqui a escala maior? Porque a gente vai usar essa escala como referência para encontrar as extensões dos acordes, tá? A gente poderia fazer isso, encontrar as extensões dos acordes, pensando só nos graus e nos intervalos musicais. E quem viu o nosso vídeo aqui de intervalos musicais, que está na descrição aqui desse vídeo, já pode fazer isso, né? Mas aqui nessa aula, como o violão ele permite que o shape da escala maior, né, o formato da escala maior, ele é o mesmo formato para todas as escalas, então é um jeito bem simples, que eu acho bem prático, de encontrar da maneira mais rápida possível os graus, né, dos acordes. Então por isso que primeiro a gente vai ver aqui a escala maior, vou ensinar ela direitinho como é que é o formato dela, e depois eu vou mostrar como é que a gente vai usar ela para descobrir o nome dos acordes, tá? Então vamos aprender a escala maior aqui. Bom, então o desenho da escala de Dó maior que eu vou mostrar aqui é o seguinte, ó. Começa aqui na casa 3, na quinta corda, tá? Tá? Então esse é o desenho. Aqui a gente está tocando as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? A gente continua Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui a gente teria o Dó de novo, tá? Eu poderia ter mostrado essa mesma escala, só que com esse formato aqui, ó. Só que eu vou trabalhar esse formato aqui, que é importante que vocês memorizem, porque ele vai ser mais prático na hora de encontrar os acordes, porque geralmente quando a gente está falando de um acorde aqui de Dó, por exemplo, a gente trabalha dentro dessa região aqui, ó, a gente faz os acordes assim, né? Mais do que aqui na frente, então por isso que é mais útil saber esse formato aqui, tá? Bom, sabendo esse formato, já sabe a escala maior de todas as notas. Por quê? Porque da mesma forma que a gente fez aqui em Dó maior, usando esse mesmo shape, esse mesmo desenho, a gente vai começar de outra nota e vai achar a escala maior dessa outra nota. Então, por exemplo, se fosse Ré, né, como é que é a escala de Ré maior? A nota Ré está aqui, né, na quinta casa, na quinta corda. Então basta que eu comece dessa nota usando o mesmo desenho e eu vou ter a escala de Ré maior, ó. Tá? Então exatamente o mesmo desenho, o mesmo formato vai me dar a escala de Ré maior.
Se eu quisesse a escala de Fá maior, bastaria começar do Fá, que está aqui, e usar esse mesmo desenho, tá? Aqui, claro, a gente está começando sempre da corda Lá, né, da quinta corda. Se eu quisesse começar da corda Mi, né, aí o desenho fica um pouco diferente, aí fica outro desenho. Como é que fica o desenho começando da corda Mi? Vamos começar aqui do Sol, tá? Como é que é a escala de Sol maior, começando da corda Mi? Porque se eu quisesse começar da corda Lá, o desenho de Sol maior seria aqui, né? Porque eu estou começando na nota Sol aqui na corda Lá. Mas se eu quisesse começar da corda Mi, como é que seria o desenho? Fica assim, ó. Tá? Então esse é o desenho. Da mesma forma, eu também poderia mostrar outro formato aqui para essa escala, mas a ideia não é essa. A ideia é escolher o desenho da escala que mais é útil para a gente que está tentando descobrir o nome dos acordes, tá? Esse desenho aqui é o mais útil nesse sentido. Sabendo esse desenho, memorizei esse desenho, memorizei esse formato. Beleza, da mesma forma que a gente fez na corda Lá, agora a gente vai descobrir a escala maior de qualquer nota começando da corda Mi, usando esse mesmo formato. Então, quero saber a escala de Lá maior. É só começar aqui da nota Lá e usar o mesmo desenho. Pronto, tem a escala de Lá maior. Se eu quisesse achar a escala de Si maior, mesma coisa. Se eu quisesse achar a escala de Dó maior, aí eu começo aqui do Dó, na oitava casa, né? Olha só que interessante, a mesma escala aqui de Dó maior é a escala aqui, ó, que a gente começou a fazer, né? Então é só uma opção diferente de começar de outra corda, tá? Por isso que o desenho ficou um pouco diferente. Então, memorizando bem esses dois desenhos, esse aqui que começa na corda Lá e esse que começa na corda Mi, consegue encontrar a escala maior de qualquer nota da maneira mais prática possível que tu quiser, tá? Claro que para saber o nome das notinhas, né, que aqui é Sol, que aqui é Lá, que aqui é Dó, vale a pena ver o outro vídeo que a gente lançou, né, na semana passada, que explica como memorizar as notas no braço do instrumento, né? Lá eu dei todas as dicas de como é que eu sei, como é que eu posso memorizar o nomezinho de cada nota. Então isso vai ser importante para essa aula aqui. Se não viu, tá na descrição do vídeo aqui, eu tenho o link para esse vídeo. Tá, então agora que a gente já sabe essas escalas, a gente vai dar um nome para cada uma dessas notas, tá? Do ponto de vista de graus. Como assim? Esse desenho aqui que a gente acabou de ver, tá? A gente vai dizer que isso aqui é o número 1, né? A nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A oitava nota. A gente pode chamar isso de graus também, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, tá? Cada um é um grau em ordem, né? Do primeiro em diante. E a gente vai dar um nome que vai ser maior ou menor, ou ainda justo para cada um desses graus. Como assim? O segundo grau, tá? A gente vai dizer que ele é o segundo grau maior, tá? Esse vai ser o nome que a gente vai dar aqui. Se quiser entender mais detalhes disso, por que chama maior? Por que chama de justo? Aí vê o nosso vídeo aqui sobre intervalos musicais, que lá eu explico isso, tá? Mas não é o foco desse vídeo aqui. Então o segundo grau ele vai chamar essa notinha aqui de segundo grau maior. O terceiro grau a gente vai chamar de terceiro grau maior. Isso vale para todas as escalas, tá? A gente está em Dó maior aqui, mas se estivesse em Ré maior seria a mesma coisa. Primeiro grau que seria Ré, o segundo grau aqui seria segundo grau maior, que seria a nota Mi aqui, né? E assim por diante, tá? Então vamos voltar aqui para o Dó. O terceiro grau a gente chama de terceiro grau maior. O quarto grau a gente chama de quarta justa, tá? A gente vai chamar de justo isso, quarta justa. E a quinta também, vai ser quinta justa, tá? A sexta e a sétima, né, o sexto e sétimo graus, também vão ser maiores aqui, nessa escala. Então, a gente tem o quê? Partindo do primeiro grau, a gente tem segundo maior, né, terceiro maior, quarto justo, quinta justa, sexta maior, sétima maior, aí depois volta para a oitava, tá? A primeira e a oitava não precisa se preocupar em chamar, o certo seria chamar de primeira justa, né, e oitava justa, mas não precisa se preocupar com isso, que a gente não vai usar essa nomenclatura na prática para ver o nome dos acordes. A gente vai precisar saber mesmo que o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo a gente chama de maior, e o quarto e o quinto a gente chama de justo, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. Por que a gente tem que saber isso? Porque caso a gente esteja tocando um semitom, uma nota que está um semitom abaixo do segundo grau, por exemplo, né, a gente vai dizer que é segunda menor. Todo grau maior, que a gente chamou de maior, o segundo grau, por exemplo, a gente chamou de maior, né? Então, o semitom abaixo do segundo grau vai ser segunda menor. Terceiro grau, mesma coisa. Se era a terceira maior, se eu tocar um semitom, né, para trás, um bemol, né, dessa nota,
vai ser terça menor. A sexta, que também era maior, mesma coisa. Toquei um semitom abaixo, vai ser sexta menor. E a sétima também. Se aqui era a sétima maior, um semitom abaixo vai ser sétima menor. Já a quarta e a quinta, que a gente chamou de justa, se a gente tocar um semitom para trás, a gente vai chamar de diminuto. Tá? Então, se aqui era a quarta, um semitom para trás é quarta diminuta. E a quinta a mesma coisa. Se aqui era a quinta, um semitom abaixo era a quinta diminuta. Tá? É só uma nomenclatura. Vocês podem ver aqui na prática que a quarta diminuta é igual à terça maior. Né? Aqui, ó, 1, 2, 3, aqui é a terça maior. Aqui é a quarta, então a quarta diminuta, a quarta um semitom atrás é a própria terça maior. Isso vai ocorrer muito, a gente vai chamar aqui, muitos graus eles vão coincidir, né? Um grau vai ser igual a outro, mas isso não tem problema nenhum, é útil, né? Mesmo assim a gente vai entender o porquê ao longo desse vídeo. Beleza, então um semitom eu já sei que é menor se o grau era maior, ou diminuto se o grau era justo. Mas e se for um sustenido, né? Se for um sustenido para frente? Aí a gente vai chamar, no caso do grau maior, né? Se eu tinha, por exemplo, uma terça maior e eu tocar um semitom acima, aí eu vou chamar de aumentado. Tá? Todo grau que era maior e eu tocar um semitom acima, vai se chamar aumentado. Então, se era sexta maior, uma sexta, um semitom acima é sexta aumentado. Tá? E assim por diante. O intervalo justo, né? A quarta e a quinta que eram justas, um semitom acima também a gente vai chamar de aumentado. Tá? Então, todos os graus, né? Que se forem tocados um semitom acima deles, a gente vai chamar daquele grau aumentado. Então a gente já pode ver de cara aqui que a terça aumentada é igual à quarta justa, né? Porque a terça está aqui, um semitom acima é a terça aumentada, então equivale à quarta justa. A quarta aumentada, um semitom acima, equivale à quinta diminuta, né? Quarta aumentada é a mesma coisa que quinta diminuta. E assim por diante, tá? A partir desses nomezinhos, agora quando a gente for, quando eu olhar uma cifra e dizer, isso é quinta aumentada, você já sabe. Também é a quinta, só que um semitom acima. Então, se eu ver um acorde que tem quinta aumentada, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a quinta justa, então quinta aumentada é o quê? Um semitom acima. Então, é essa nota aqui. E se for quarta aumentada, a mesma coisa. Eu vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. Se é aumentada, é um semitom acima. Né? Terça menor, eu vou contar 1, 2, 3. Bom, aqui é a terça maior. Se a terça é menor, então vai ser um semitom abaixo. Então é aqui, tá? Então isso que a gente precisa saber para se localizar, tá? Então agora que a gente sabe isso, vamos ir para a cifra, partir para a cifra, para as nomenclaturas, tá? Como é que a gente descobre o nome dos acordes? A gente viu aqui nessa tela, né, que cada letra representa um acorde, né? Nesse caso aqui, todos esses acordes são acordes maiores, tá? Porque se aparece só a letra C, só a letra F, né? Significa que são os acordes maiores. Então é Dó maior, é Fá maior, tá? Se tiver a letrinha M do lado, aí é porque é o acorde menor, tá? Mas na prática, qual é a diferença? Como é que eu consigo encontrar e montar um acorde maior ou menor no braço do violão aqui ou da guitarra? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai contar os graus. Então, como é que a gente forma um acorde maior? A gente vai usar o primeiro, o terceiro, né? E o quinto graus. Então a gente vai contar até 3, vai pegar o primeiro grau, vai contar até 3, vai achar o terceiro e vai pegar o quinto. Esses 3 graus juntos a gente forma qualquer acorde maior, tá? Então se a gente quer montar um acorde de Dó maior, qual vai ser o primeiro grau? Vai ser Dó. Eu vou partir do Dó. Eu tenho que contar até 3, né? Então vamos pegar essa escalinha que a gente conhece aqui. 1, 2, 3. Então essa nota aqui também vai fazer parte desse acorde, tá? Que é o terceiro grau. E qual é a quinta nota? Né? Vai ser 3, 4, 5. Então essa notinha aqui vai ser a quinta nota para formar um acorde de Dó maior. Então eu tô com essas notas aqui, ó, o Dó, o Mi, né, e o Sol. Essas 3 notas, Dó, Mi e Sol, formam o acorde de Dó maior. Tá, mas aqui eu não consigo tocar essas 3 notas juntas aqui, porque na mesma corda tem as 2 notas. Como é que eu toco isso? Então vamos tentar formar esse acorde de uma maneira mais simples. Eu posso tocar aqui e aqui, né, o Dó e o Mi. O Sol, que está aqui, ele também está na corda solta, né? Então eu posso tocar Dó, Mi, Sol. Aqui eu tenho um acorde de Dó maior. Eu posso continuar até embaixo, porque aqui também é Dó, né? Quem viu aquele nosso videozinho que eu ensinei a memorizar as notas sabe achar fácil aqui, né? Então isso aqui é Dó também, essa notinha aqui. E essa última corda solta é a corda Mi. O Dó e o Mi, né, fazem parte do acorde de Dó maior, a gente já viu. Então eu posso tocar esses dois também. Então o meu acorde pode ficar assim, ó.
né? Esse aqui é o famoso acorde de Dó maior. Eu poderia fazer outros desenhos para ele, né? Como esse daqui, por exemplo. Repare que esse desenho em pestana para Dó maior também toca as notas Dó, Mi e Sol. Ó. Aqui, né, eu tenho aqui o acorde de Dó maior, aqui é a nota Sol, aqui eu tô tocando Dó de novo, né? Isso aqui é a nota Mi e isso aqui é a nota Sol de novo. Então eu estou tocando só as notas Dó, Mi e Sol nesse acorde aqui também. Qual é a diferença desse para esse? Repare que aqui eu estou duplicando algumas notas e aqui também, né? Aqui eu toquei o Dó duas vezes, né? Aqui e aqui. Toquei o Dó duas vezes e toquei o Mi duas vezes. Eu toquei o Mi aqui e o Mi a corda solta, né? Já aqui eu toquei o Dó duas vezes também, aqui e aqui, mas eu não dupliquei o Mi. O Mi aparece só uma vez. E o Sol aparece duas vezes. Eu dupliquei o Sol, ó. O Sol aparece aqui e aparece aqui também. Então a diferença desse acorde para esse é que nesse aqui eu dupliquei o Mi e aqui eu dupliquei o Sol. Qual é a diferença do ponto de vista de cifra? Nenhuma, vai aparecer Dó maior. Então a cifra não vai informar se eu estou duplicando alguma nota, né, tocando mais de uma vez a mesma nota. Então eu posso duplicar uma nota até 3 vezes, né, tocar num acorde de Dó 3 vezes a notinha Dó, que ainda assim o acorde vai se chamar Dó maior, tá? Isso não vai mudar o nome do acorde. Eu não estou mudando nada na sonoridade dele, eu só estou colocando umas notas a mais ou a menos, mas a harmonia dele, né, a estrutura dele continua a mesma, as mesmas notas, tá? Isso é muito importante. Se eu quisesse formar outro acorde, por exemplo, Ré maior, eu ia seguir exatamente a mesma regra. Então eu ia partir da nota Ré e contar quem é, né, o primeiro, o terceiro e o quinto graus, né? Vou contar de novo. Então, usando a nossa escalinha, 1, 2, 3, vai ser essa nota aqui, que é o Fá sustenido, né? 4, 5, essa nota aqui, que é o Lá maior. O Lá, desculpa, né? Então eu tenho as notas Ré, Fá sustenido e Lá, são as notas que formam o acorde de Ré maior. Esse acorde aqui, né, esse desenho que é o mais famoso para Ré maior, repara que eu estou tocando aqui, começando com a nota Ré solta, né? Embaixo dele eu tenho aqui a nota Lá, aqui eu tenho a nota Ré, de novo, né? E aqui eu tenho a nota Fá sustenido. Então, de fato, eu toquei só as notas Ré, Fá sustenido e Lá nesse acorde aqui. E a mesma coisa nesse acorde aqui, né? Eu tenho as notas Ré, Lá, Ré, Fá sustenido e Lá de novo. Aí já vem uma questão importante aqui, né, que muita gente tem dúvida. Nesse acorde aqui de Ré, a gente começa tocando na corda Ré, né, daqui para baixo. Eu poderia começar tocando da nota Lá para baixo, fazer isso daqui, em vez de tocar da corda Ré para baixo. Olha, poder eu até posso, porque o Lá a gente já viu que faz parte do acorde, né, a nota Lá. Então, a ordem, a princípio, a gente não falou que a ordem faz diferença, né? Então, nas próprias estruturas do acorde, às vezes a gente começa de um jeito, numa ordem das notas, e aqui já é outra ordem. Então, a princípio, a ordem que as notas aparecem não importa para formar um acorde. No entanto, a nota mais grave, ela importa pra gente, tá? Ela é a tônica. Então, aqui, se a primeira nota que eu estou tocando é a corda Ré, é porque Ré é a tônica, é a nota mais grave, e o grave ele marca bem o acorde. Se eu começar tocando da nota Lá, da corda Lá solta, apesar de continuar sendo Ré maior, não toquei nenhuma nota que não faça parte do acorde de Ré maior, aqui eu teria que escrever na cifra Ré com baixo em Lá. Porque para deixar bem claro que o baixo, né, a nota mais grave, não é para ser Ré, é para ser Lá. Isso a gente também chama de um acorde invertido, porque é um acorde com as mesmas notas, né, ele não tem nenhuma nota que não faça parte do próprio acorde, só que o baixo não está na tônica do acorde. Então é o acorde de Ré maior, mas o baixo não está no Ré. Então o baixo está em Lá, tem que botar Ré barra Lá, né? Barra A. Ré com baixo em Lá. E a mesma coisa no Dó aqui. O Dó, se eu estivesse tocando a corda Mi solta, o Mi faz parte do acorde de Dó. Então teoricamente eu poderia tocar assim, ó. Né? Tocando com a corda Mi junta, o Mi grave. Mas aí eu teria que escrever Dó com baixo em Mi. Tá? Para deixar bem claro que o compositor, nesse caso, quer que toque a corda Mi junto. Se a cifra não está mostrando que é com baixo em Mi, então é porque não é para tocar a corda Mi solta, tá? Isso é importante. Tá, e se eu quisesse formar os acordes menores, né? Os acordes menores eu também vou pegar o primeiro, o terceiro e o quinto grau, só que o terceiro grau vai ser menor, tá? Então aqui na nossa escala, a gente vai contar 1, 2, 3, né? Vai ser o primeiro grau, o terceiro, mas é o terceiro grau menor, então vai ser aqui, né? Eu vou pegar o terceiro grau e fazer um bemol, terceiro menor. E o quinto grau vai continuar sendo o mesmo.
Então, para formar o acorde de Dó menor, eu vou pegar as notas Dó, Mi bemol e Sol. Tá? Como é que eu formo o acorde de Dó menor? Né? Eu já sabia que o acorde de Dó maior, em pestana, tinha esse formato aqui, certo? Como é que eu posso formar o acorde de Dó menor? Onde é que está a nota Mi? A Mi só aparece aqui, né? Então basta fazer essa corda, essa nota, né, um bemol. Vou tocar aqui, ó, em vez de tocar Mi, eu vou tocar Mi bemol. Porque as outras notas do acorde, né, o Sol e o Dó, continuam as mesmas. Então, esse acorde aqui é o acorde de Dó menor. Tá? A diferença do Dó maior para o Dó menor é essa. Se eu quisesse fazer o Dó menor aqui, né, o Mi estava aqui, então eu teria que tocar o Mi aqui. Só que eu estava tocando a corda Mi solta, e o Mi solto eu não consigo fazer um bemol, né? Só se eu abaixasse um semitom aqui, né, na tarraxa aqui. Então, a princípio, o acorde aberto, se eu quiser fazer ele menor, eu teria que tocar aqui, né? Até poderia tocar, mas eu teria que parar na corda Si. Não posso ir além dela, porque se eu tocar a corda Mi junto, vai estragar, porque o Mi não pode ser Mi, tem que ser Mi bemol. Então por isso que não é usual, né? Se estiver tocando uma base, a gente acaba tocando sem querer essa corda aqui, teria que abafar ela. Então é mais fácil tocar o Dó menor aqui mesmo, né? Então o violão ele tem isso, algumas coisas fica difícil de fazer, então alguns desenhos acabam ficando mais práticos, né? Se fosse acorde de Sol menor agora, né? Vamos partir aqui da corda Mi, né? O acorde de Sol maior, a gente teria o primeiro, terceiro e quinto graus, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas como a gente quer fazer o acorde de Sol menor, o terceiro grau vai ser bemol. Então aqui eu vou ter as notas Sol, Si bemol e Ré para formar um acorde de Sol menor, né? Então onde é que estão essas notas? Onde é que está o Sol, o Si bemol e o Ré? Né? Aqui eu tenho o Sol, aqui eu tenho o Ré. Se eu pegar outra corda aqui eu tenho o Sol de novo. Então eu posso tocar de novo, né? Aqui eu tenho o Si bemol, então eu posso tocar aqui. Aqui eu tenho o Ré e aqui eu tenho o Sol. Então se eu tocar todas essas notas, aqui, 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 aqui e aqui, eu vou ter o acorde de Sol menor, né? Então por isso que esse aqui é o desenho do acorde de Sol menor, tá? E por que todos os acordes menores, né, aqui Lá menor, Si menor, tem o mesmo formato? É porque a lógica de construção é a mesma, usando a mesma escala, né? Então acaba dando exatamente os mesmos formatos, né? Então, esse aqui é um desenho para o acorde menor, né, começando da corda Lá, e esse aqui é um desenho do acorde menor começando da corda Lá, aqui era da corda Mi, né? Tá bom, isso é simples, mas na prática, se tu olhar um acorde de Sol menor e tiver que fazer essa contagem e encontrar o acorde enquanto a música está tocando, ia ser complicado, né? Tu não ia conseguir montar o acorde a tempo. Então tu vai dizer, tá, isso aí não é prático porque demora muito para eu encontrar o acorde. Claro, os acordes básicos, né? Dó, Ré, Mi, Dó menor, Si menor, Sol menor, esses acordes básicos, a estrutura básica deles, é importante que tu saiba de cor, né? É importante que tu saiba os desenhos dos acordes maiores e menores, no mínimo, né? O desenho dos acordes maiores e menores, se tu tem eles bem decorados. Provavelmente tu já tem, né? A maioria das pessoas que está vendo esse vídeo, eu acho que já tem esses acordes bem decorados e não precisava dessa regra para montar eles, já sabe o desenho deles. Mas eu fiz questão de mostrar aqui para vocês entenderem da onde que surge isso, né? De onde é que esse acorde surgiu. E agora, com essa mesma lógica, a gente vai montar os outros acordes, as extensões, né? Adicionar uma sexta, uma nona. Como é que a gente vai adicionar essas notas? Usando exatamente essa mesma lógica que eu estava usando aqui para montar os próprios acordes maiores e menores. Então o que a gente precisa saber? Primeiro, memoriza, né, os formatos mesmo dos acordes maiores e menores, que é a estrutura básica do acorde, e os detalhezinhos, né, os temperos, que são as extensões, as notinhas extras, a gente vai fazer essa regrinha, a mesma regrinha que a gente usou agora, né, para descobrir quais são os acordes maiores e menores, a gente vai usar para descobrir as extensões dos acordes, tá? Então vamos fazer agora na prática aqui, adicionar uma notinha extra no acorde, para ver como é que a gente encontraria essa nota. Então vamos dizer que eu quisesse adicionar a nota nona, né, a nona. Então em vez de formar um acorde de Dó maior, eu quero formar um acorde de Dó com nona. Como é que eu faria isso? Bom, é só contar. Qual é a escalinha que a gente tinha? Era essa daqui, né? Então eu vou montar a escala, tocar a escala contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é a nona. Então eu tenho que tocar essa nota junto do meu acorde de Dó maior, tá? Simples assim. Então se eu tiver com esse acorde aqui, né, de Dó maior que eu já conheço, basta que eu toque esse acorde
e acrescente a nona. Então, já que a nona está aqui, por que não tocar assim, por exemplo, né? Se eu tocar assim, eu vou estar substituindo essa nota aqui por essa. Essa aqui não vou tocar mais e vou colocar no lugar dela essa. Eu posso fazer isso? Posso, porque essa nota aqui é o Dó. Eu já estou tocando Dó aqui. Então o Dó está duplicado, então eu posso substituir ele por outra nota sem prejudicar o meu acorde. Então aqui eu vou trocar por essa, aqui eu vou ter o meu acorde de Dó com nona, tá? Então, já se fosse esse acorde aqui, né, a nona está aqui, então teria que ficar assim, para ficar o acorde de Dó com nona. Mas repara no seguinte, tá? Uma coisa muito importante aqui, ó. Essa notinha aqui, ela é a nota Mi. Ela só aparece uma vez nesse acorde, né? E é o terceiro grau, né? 1, 2, 3. A nota Mi é o terceiro. E o terceiro grau é quem define se o acorde é maior ou menor, né? Quando o acorde é maior, a gente pega o terceiro grau maior, e quando o acorde é menor, a gente pega o terceiro grau menor, né? A gente acabou de ver isso. Então eu não posso simplesmente omitir o terceiro grau e substituir ele pela nona, porque daí eu não vou ter a nota Mi, nem Mi nem Mi bemol, então o acorde não vai ser maior nem menor, vai ser um acorde suspenso. Então esse acorde aqui é o acorde de Dó sus 9, é o acorde de Dó suspenso com nona. Tá? Quando o acorde não é maior nem menor, a gente chama de suspenso. Então esse acorde aqui seria o acorde de Dó sus 9. Tá? Essa é a nomenclatura correta para esse acorde. Eu substituí, porque sus 9, né? E a nota, a terça, né, o terceiro grau, foi substituído pela nona. Então ele fica suspenso com a nona. Tá? Geralmente o acorde suspenso ele tem uma nota que substitui a terça, né? Então aqui a terça, o Mi, foi substituído pela nona. Tá? Já é diferente desse aqui. Esse aqui é Dó com nona mesmo. Ele tem todas as notas, né, do Dó maior junto com a nona. A nona foi acrescentada. Tá? Beleza, se fosse a sétima, né? Vamos supor que eu quisesse formar um acorde de Dó com sétima maior. A mesma coisa. Então olha que simples, né? Agora eu quero colocar a sétima maior. Qual é a sétima maior? Não é essa nota aqui? Né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então eu tenho que tocar o acorde de Dó maior acrescentando essa nota. Se aqui eu tenho acorde de Dó maior, a sétima está aqui, a sétima maior, basta que eu toque essa nota aqui junto, né? Então eu tô aqui, vou fazer assim, né? Que nota eu substituí aqui? Eu tirei um Dó, que já existia, então eu posso substituir ele, troquei ele pela sétima, né? A sétima maior. Então fiquei aqui com um Dó com sétima maior. Isso tudo tá fácil, né? Porque até então a gente sempre teve uma opção bem próxima aqui para encontrar a nota, né? A extensão e formar um acorde. Mas vamos imaginar agora que a gente está tentando formar o acorde de Ré menor com sétima e nona. Como é que a gente formaria o acorde de Ré menor com sétima e nona? Bom, primeiro eu vou tentar formar aqui o acorde de Ré menor, né? Que eu já conheço aqui empestando. É esse formato, tá? Se tu não conhece esse formato, bastaria seguir aquela mesma lógica de pegar primeiro, terceiro e quinto graus, né? 1, 2, 3, a terceira bemol, porque é o acorde menor, e a quinta justa, né? Que aqui no caso é a nota Lá. Usando essas notas, essas três notas, a gente forma o acorde de Ré menor, né? Aqui eu tenho Ré, Lá, Ré, Fá e o Lá. Então, Ré, Fá e Lá formam o acorde de Ré menor. Beleza, mas eu quero o acorde de Ré menor com sétima, né? Sétima menor e nona. Então, vamos tentar achar a sétima menor. Onde é que está a sétima menor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está a sétima menor está aqui, um semitom abaixo. Então essa nota, a nota Dó, é a sétima, tá? Como é que eu posso tocar a sétima? Se aqui está o acorde de Ré menor, eu quero tocar essa nota aqui, né? Então vou tirar o minguinho aqui, estou tocando Ré menor com sétima menor, né? Posso fazer isso? Posso, porque eu estou substituindo aqui a nota Ré, né? Que estava duplicada, então sem problema nenhum. Beleza, e onde é que está a nona? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona está aqui. Então eu tenho que tocar essa nota junto. Como é que eu poderia tocar ela? Poderia tirar aqui esse dedo, né? O dedo 2. E eu já estava sem o minguinho, né? Porque aqui estava com a sétima. Agora eu quero tocar com a nona, eu tiro esse dedo aqui, né? Então, esse acorde aqui, né? Seria o acorde de Ré menor com sétima e nona. Tá certo isso? Bom, vamos conferir se eu posso mesmo substituir essa nota por essa. Eu posso tirar essa nota fora sem prejudicar o meu acorde? Que nota é essa? Essa aqui é a nota Fá. O Fá, ele é o terceiro grau, ó. 1, 2, 3. Aqui é Fá sustenido,
aqui é Fá, porque é o terceiro grau bemol, terceira menor. Então o Fá, ele é a terceira menor, ele é a nota que define que o nosso acorde é menor. Então eu não posso trocar por ele, senão meu acorde vai ficar suspenso, né? Isso daqui é o acorde de Ré suspenso, né? Ré sus9 com sétima menor, né? Porque ele não tem a terça, então ele é suspenso. Eu substituí a terça pela nona, por isso que ele é sus9, e ele tem a sétima menor. Então Ré sus9 com sétima, tá? Mas não é isso que eu quero Ré menor com sétima e nona. Então como é que eu vou fazer isso? Bom, vou ter que achar uma outra opção. Vamos mudar um pouco o desenho dele. De repente, em vez de tocar a terça aqui, né, já que a nona está aqui, em vez de tocar a terça aqui, eu vou tentar tocar a terça em outro lugar. Ó. 1, 2, 3, né, a terça menor está aqui, então vamos experimentar tocar a terça aqui. Ó. Né? Se eu tocar aqui a terça, o nosso Fá estiver aqui eu tenho a sétima, né? Então, daqui até aqui eu tô com as notas Ré, Fá e o Dó. Então aqui eu toquei a sétima, aqui a terça e aqui a tônica. Aqui eu tenho a nona, né? Então esse acorde aqui já tem o primeiro grau, o terceiro grau, a sétima e a nona. Só que tá faltando a quinta, né? A quinta, que é a nota lá, não tá aparecendo. E aí, isso aqui eu posso chamar de Ré menor com sétima e nona, mesmo sem ter a quinta? Posso, tá? Essa aqui é uma regra importante, aqui a gente acabou de aprender uma coisa que vai ser importante para a gente encontrar o nome dos nossos acordes, que é o seguinte. Sempre que eu quiser encontrar o nome de um acorde, eu vou primeiro montar o acorde que eu já sei, na sua forma mais básica. Então, por exemplo, se estiver aparecendo o acorde de Ré menor com sétima e nona, eu vou procurar primeiro o Ré menor, né, que é o acorde, a forma básica. Depois eu vou procurar as outras extensões, que no caso aqui é a sétima e a nona. Para colocar as extensões, né, a gente vai ver se eu posso colocar essas notas sem substituir a terça. A terça eu não vou poder tirar fora, tá? A menos que o acorde seja suspenso. Aí eu sou obrigado a tirar fora, tá? Mas se eu estiver substituindo a quinta, eu vou poder fazer isso, tá? O último recurso que eu tenho, né, para usar no meu acorde é omitir a quinta, não tocar a quinta, né, e deixar o acorde sem a quinta mesmo. Um acorde sem a quinta, na cifra, ele não perde a sua representação. O Ré menor com sétima e nona sem a quinta ainda é Ré menor com sétima e nona. Tá? Não tem uma representação para dizer que a quinta foi omitida. Então, esse acorde, né, que a gente tocou, ele não deixa de ser o acorde de Ré menor com sétima e nona, apesar de não ter a quinta. Tá? No violão, às vezes, a gente tem que omitir mesmo a quinta porque é difícil de tocar o acorde, quando tem muitas extensões, sem omitir alguma nota. Tá? A quinta a gente pode acabar omitindo, então, sem prejuízo para o acorde. Tá? Agora, a terça não, a terça a gente não pode omitir. Vamos fazer o caminho inverso agora. Em vez de ter uma cifra e procurar o acorde, vamos fazer o contrário. Vamos montar um acorde aleatório e tentar dar um nome para ele. Vamos supor que alguém pegasse o violão e começasse a botar o dedo aqui, né, em algumas notas, fizesse uma pestana aqui e formasse esse acorde aqui, maluco aqui. Pô, eu nunca vi esse acorde na vida, que acorde é esse? Né? Vi alguém tocando, eu queria dar um nome para esse acorde. Vamos ver qual é o nome desse acorde. Bom, qual é a nota mais grave? É a nota Si, né? Então vai ser o acorde de Si. Tá, mas o acorde de Si vai ser maior ou menor? Vamos ver a terça, né? A terça desse acorde. Vamos ver se tem uma terça, porque se não tiver a terça vai ser um acorde suspenso. E se tiver a terça maior vai ser um acorde maior, vai ser Si maior. Se tiver a terça menor vai ser Si menor. Então vamos contar a escala aqui, ó. 1, 2, 3. A terça é a nota Ré sustenido, né? Olha aqui o nosso acorde, ele é esse, né? Eu estou tocando aqui o Ré sustenido, ó. Então aqui já deu pra ver que esse aqui é um acorde maior, é Si maior. 1, 2, 3, a terça maior de Si. Então isso aqui é um acorde de Si maior, né? Essa nota aqui, que nota é? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a notinha aqui é a sétima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria a sétima maior. Se eu estou tocando essa, é porque é a sétima menor. Aqui eu tenho a nota Dó. Vamos ver onde é que está essa nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, aqui é a nona. Bom, se eu estou tocando aqui, e aqui é a nona, é porque aqui é a nona bemol. Né? Então, até aqui eu tenho o acorde de Si maior com sétima menor, né? Nona bemol.
essa nota aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então aqui, essa nota é a mesma que essa, tá? Se aqui é 11, então é a 11ª, que equivale à quarta, tá? Mas aqui eu vou chamar de 11ª porque ela tá na 8ª mesmo. Então, aqui, até aqui o nosso acorde está Si maior com sétima, nona bemol, 11ª, né? E ainda tem essa notinha aqui, a notinha Lá. Mas o Lá já apareceu aqui, ó. A gente já viu que a nota Lá tá aqui, é a própria sétima menor, né? Então é só duplicou a sétima aqui. Então esse acorde é o acorde de Si maior com sétima, né? Nona bemol e 11ª. Esse é o nome desse bicho aqui. Então viu como dá para descobrir o nome do acorde, mesmo sem nunca ter visto ele na vida, tu consegue saber o nome dele. Tá? Bom, gente, então só com essas regras já dá para montar qualquer acorde, tá? Usando essa técnica de procurar as notinhas ali e tal, ou de ver as notas e descobrir que grau que ela tá, né? Contando na partir da escala, a gente consegue descobrir o nome de qualquer acorde, tá? No violão ou na guitarra. Ah, mas tu não mostrou na guitarra. Claro, eu não mostrei porque são exatamente as mesmas notas, né? As cordas da guitarra são Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, da mesma forma que o violão. Então qualquer acorde, essa mesma lógica, os mesmos formatos, os mesmos shapes que eu mostrei aqui no violão também são aplicáveis na guitarra. Apesar de que a guitarra, dependendo da música, a gente pode tocar um acorde e vai ficar mais bonito, mais interessante num certo formato, e no violão vai ser outro formato. Mas a lógica, né, a teoria por trás, e o que tu precisa fazer para descobrir o acorde e ver, eu quero ver o que fica bonito aqui. A maneira como tu vai pensar é exatamente essa que eu mostrei aqui. Então vamos primeiro fazer um resumo aqui agora dessa aula, dessa técnica, né, o passo a passo que tu tem que saber para encontrar o nome dos acordes. E depois eu vou complementar, finalizar a aula, né, mostrando, falando de outras notações ou coisas que podem aparecer, tá, na cifra. Então, de resumo, a gente pode dizer o quê? Viu um acorde qualquer, né? Pode ser um acorde bem feio, a primeira coisa que tu vai fazer é pegar a forma mais básica e primitiva dele, que é ver se o acorde maior ou menor. Depois que tu montou ali o acorde maior ou menor, depois de ver o formato dele, tu vai agora procurar as extensões, uma por uma, tá? Então vê as extensões ali, vai contar na escala onde é que está essa nota, né? Essa extensão, vai ver se é maior ou menor, se é diminuta, aumentada, justa, né? Dependendo do grau que for. Olhando a cifra, claro. Aí depois que tu encontrou isso no violão, tu vai decidir agora que nota tu vai substituir por ela. Tu pode substituir notas que estão duplicadas, né? Ou, em último caso, pode até substituir a quinta e omitir a quinta, né, para tentar colocar essa extensão. Agora, não pode trocar a terça se o acorde não está suspenso. Aí tu não vai poder fazer isso, tá? Então esse é o resumo básico para encontrar o nome dos acordes. Tá bom, mas tem algumas coisas que são importantes de se saber. Primeiro, a sétima, tá? Você já deve ter reparado que quando aparece só a cifra escrito um 7, por exemplo, Dó 7, quer dizer que é sétima menor, não sétima maior, tá? Se é a sétima maior, então vai aparecer um M do lado, um Mzão, um M maiúsculo, né? Se tem um M maiúsculo do lado, quer dizer que é a sétima maior. Se não tem um M do lado, quer dizer que é a sétima menor, tá? Então tu vai procurar lá a sétima, nessa escala, vai fazer um bemol para trás, porque a sétima é menor, se não está com um Mzão. Já a sexta, por exemplo, né, a sexta, ela aparece como 6, é a sexta maior. Tá? Então, se está 6, é porque a sexta é maior. Se fosse sexta menor, então teria um Bzinho, né, de bemol. Então, o sexto grau, o terceiro grau também, né, a terça, quando ela é bemol, ela tem no caso, o próprio acorde fica menor, então ele recebe um Mzinho, né? Se não tem Mzinho é porque a terça é maior, é porque o acorde é maior. Então a terça, a sexta, né? E a nona, 13ª, 11ª, todas essas extensões, se não aparece nenhum Bzinho, é porque é a própria nota da escala que a gente aprendeu, né? Então vai contar ali na escala, encontrou a 11ª, encontrou a 13ª, encontrou a sexta, a nona, tu sabe que é a própria nota, não tem que fazer bemol nem sustenido, tá? Agora, se apareceu 7, é porque a sétima é menor, tem que fazer um bemolzinho, tá? Porque senão teria a sétima maior, teria que ter um Mzão, tá? Isso é importante saber na hora que tu leu a cifra, na hora de fazer a contagem ali para encontrar o acorde. Apareceu um sustenido do lado do grau, né? Por exemplo, 5 sustenido, né? Dó com quinta aumentada. O que significa isso? Quer dizer que a quinta, ela tem que, não é quinta justa, eu vou ter que fazer um semitom acima, né, para ficar quinta aumentada, tá? Então eu vou tocar a nota
No caso do Dó, a quinta seria a nota Sol, né? Então eu vou tocar Sol sustenido, eu não posso tocar a notinha Sol, tá? Isso vale para qualquer nota que aparecer com sustenido, tá? Eu sempre vou fazer um semitom acima. Um símbolo que pode substituir o sustenido é o símbolo de mais, tá? O símbolo de mais também quer dizer aumentado. Então se aparecer aí 5 mais, né, por exemplo, 4 mais, quer dizer que é quarta aumentada, quinta aumentada também, da mesma forma que o sustenido, tá? Tem um erro muito comum que o pessoal faz na cifra, né? Eu sempre gosto de comentar isso. O pessoal escreve, por exemplo, Dó com 7 mais, né? O que significa isso? O símbolo mais é aumentado. Então isso aqui, né, que está aparecendo aí, é Dó com sétima aumentada, tá? Mas a sétima aumentada, concordam comigo, que é o próprio Dó, porque a sétima maior já está um semitom atrás da tônica, né? No caso lá da nossa escala de Dó maior, a sétima maior era o próprio Si. Então o semitom acima vai ficar a sétima aumentada, eu teria que tocar o próprio Dó, né? Porque as notas aumentadas elas são um semitom acima sempre, né? A gente viu lá no início desse vídeo. Então Dó com sétima aumentada é o próprio Dó, então não faz sentido isso. Quando o pessoal escreve Dó com 7 mais, eles estão querendo dizer sétima maior, tá? Então é uma notação, é uma maneira errada de escrever a sétima maior. Então se tu vê uma música aí, no Brasil é muito comum, eu acho que a maioria das pessoas escreve errado, é muito comum no Brasil pegar uma cifra lá, pegar uma cifra do Djavan, sei lá, aí vai estar lá, 7 mais. Cara, entende que isso daí é sétima maior, tá? O cara escreveu errado lá, mas ele quis dizer que era uma sétima maior, era para ser 7M, tá? Outras notações, né, simbologias que podem aparecer são, para o maior, né, por exemplo, é Maj, né, do inglês major, tá? Então pode aparecer Sol Maj 7, né, G Maj 7. Quer dizer o que isso aí? Quer dizer Sol com sétima maior também, tá? O Maj é de major, de maior, aí vem com 7 junto, né, major 7. Tá, então essa é uma anotação, a anotação americana geralmente escreve dessa forma, mas aí no Brasil às vezes os caras também acabam, muitas pessoas escrevem assim, né, o Maj. Então quer dizer que é major de maior, se tem o 7 é major 7, tá? Na anotação americana também pode aparecer o símbolo menos no acorde para dizer que o acorde é menor, né? Então quando aparecer Lá, né, o acorde de A menos, é Lá menor, tá? Em vez de ter um Mzinho. Isso aí em songbooks aí estrangeiros, isso aí é bem comum de aparecer também. Outro detalhe bem importante é quando a gente usa a nona, tá? A notação estrangeira, principalmente, quando coloca assim a nona, por exemplo, Dó com nona, estão querendo dizer que é para tocar a sétima menor junto, tá? Porque os acordes com nona, eles raramente aparecem só com nona, geralmente tem a sétima junto. Então quando eles botam, é uma maneira de simplificar, né? Em vez de botar com sétima e nona, eles botam só 9, né? Já dá para entender que, se tem o 9 é porque tem a sétima junto. Caso o compositor esteja querendo escrever só a nona, né? O acorde sem a sétima, então ele vai botar o símbolo add, né? ADD, add, junto com o 9. Então vai ficar add 9, né? O que significa isso? É para colocar a nona adicionada, para adicionar a nona a uma tríade, né? A tríade são as 3 notas que formam os acordes naturais, né? A gente viu aqui o acorde maior é formado por primeira, terça e quinta, são 3 notas, uma tríade. Então se eu botei nona adicionada é para adicionar a nona a essa tríade, sem mais nenhuma nota, sem a sétima. Se eu não falei que é para adicionar sem o símbolo add, né? Quer dizer então que é para tocar a sétima junto. Mas claro, entendo que muita gente não conhece essa terminologia, né? Então muita gente escreve errado, então às vezes o cara colocou lá um 9, mas ele não é para tocar a sétima junto. Ele só quer que toque a nona, ele não colocou o símbolo add porque ele nem sabe que existe isso. Então tem que sempre relevar isso, né? E considerar, olhar a música, ver com detalhes se realmente a cifra está escrita corretamente, né? Sobre a quinta aumentada, eu cheguei a comentar aqui, né? Que se tivesse um sustenido do lado ou um mais, né? 5 mais, significa aumentado. É muito comum, né? Principalmente na notação estrangeira, aparecer, por exemplo, Dó mais, né? Para dizer que é Dó com quinta aumentada. Então, um acorde aumentado, né, um acorde que tem a quinta aumentada, geralmente aparece só com um acorde com um mais do lado, eles já estão querendo representar que é a quinta que é para ser aumentada, tá? Não se assustem se virem isso. A gente tem também o acorde diminuto, né? O acorde diminuto, ele é formado, é um nome, né, que se deu para um acorde, que é formado pelo primeiro grau, né? A terça menor, né, ele é um acorde menor, sétima diminuta, ou seja, depois da sétima menor, né, se a gente for fazer um bemol da sétima maior, a gente tem a sétima menor. Se a gente fizer um bemol de novo, ou seja, todo acorde
todo grau menor que eu diminuo mais um semitom, eu tenho aquele grau diminuto, tá? Então a sétima diminuta é um tom abaixo da sétima maior. Então um acorde diminuto ele tem a sétima diminuta, né, que vai ser um tom abaixo da sétima maior, e a quinta diminuta também, que é só um semitom abaixo da quinta justa, né? Então o acorde diminuto é formado pelo primeiro grau, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Como ele tem duas notas diminutas, ele acabou sendo chamado de acorde diminuto, e o símbolo dele é só aquela bolinha, né? Eu vou fazer um vídeo também no futuro aqui no canal explicando detalhes sobre o acorde diminuto, onde ele pode ser usado, como ele pode embelezar as músicas, como improvisar em cima de um acorde diminuto, né? Tem bastante recurso que a gente pode usar sobre esse acorde, é um acorde bem bacana, mas a gente vai trabalhar ele no futuro. Tem um acorde meio diminuto também, que é um acorde que é quase um diminuto, né? Então o pessoal chama de meio diminuto. O que é um acorde meio diminuto? Ele é um acorde formado, ele é um acorde que tem a terça menor também, ele tem a quinta diminuta, mas a sétima não é diminuta, é só sétima menor. Tá? Então só por um semitom ali na sétima que ele não virou um acorde diminuto. Por isso que ele é chamado de meio diminuto. Na cifra, claro, não vai ter escrito Ré meio diminuto, vai estar escrito Ré menor com sétima B5, né? Que é com quinta diminuta ali, quinta bemol. Tá? Então é um acorde menor com sétima e quinta bemol, né? Quinta diminuta. O que acontece é que na banda, às vezes um cara aí vai dizer, faz aí esse acorde meio diminuto, né? Toca aí o segundo grau meio diminuto, depois prepara e conclui. O que é isso? Falou grego. Não, meio diminuto é um acorde menor com sétima e quinta bemol. A gente tem também um acorde um pouco mais exótico, assim, que é o acorde alterado, que ele é um acorde que tem a nona aumentada, né? Ou sustenida, né? A gente vai dizer sustenido 9, e a quinta aumentada, sustenido 5. Tá? Então um acorde que tem as extensões com a quinta aumentada e a nona aumentada, e acaba recebendo o nome de acorde alterado, tá? E a gente substitui esse sustenido 9, sustenido 5 por um alt, tá? Geralmente esse acorde ele é um acorde com sétima menor, tá? Por exemplo, um acorde alterado comum, por exemplo, é Sol 7 com quinta, né, aumentada e nona aumentada. Isso é a mesma coisa que escrever Sol 7 alt, tá? O alt significa sustenido 9 e sustenido 5. Tá? Nona aumentada e quinta aumentada. Esse acorde ele é muito comum no estudo de funções harmônicas, né? Ele é um acorde dominante alterado, que ele tem todas as alterações ali de um acorde dominante, por isso que ele recebe o nome de acorde alterado. Mas não se preocupa em entender isso, porque a gente vai discutir isso mais pra frente, tá? Bom, uma coisa que a gente não falou aqui ainda é a notação de parênteses, barras, né? Como é que a gente deve usar essa notação aí? Bom, é um pouco assim arbitrário, tá? Quando a gente tem só uma notinha, uma extensão, por exemplo, a gente tem a sétima, tá? Ré com sétima. Geralmente não precisa botar parênteses, né? Porque visualmente fica bonito ele botar só Ré 7 ou Ré menor com sétima, né? Ré, M, 7. Agora, se além da sétima eu tenho uma nona, aí é bacana botar, por exemplo, Ré menor 7 e bota a nona entre parênteses, né? Para não ficar 79 ali, para o cara não ficar visualmente confuso. Imagina ele tivesse 3 ou 4 extensões, ia ficar um número gigantesco lá, né? Aí tu não sabe o que o cara tá querendo dizer, se tem imagina ele tem um 13 lá no meio, 13ª, pá, aí tu acha que é algarismo por algarismo, mas tem uns que são 2 algarismos, então a gente costuma dividir por parênteses para ficar mais organizado, tá? Então se tivesse um Ré menor 7 com nona, a gente bota o 9, né, a última extensão entre parênteses. Quando são muitas extensões, aí a gente pode usar até barras, né? Bota tudo com barras ali. Bota Ré menor 7, barra 9, barra 13, né? Não tem problema. Apesar de que muita gente critica essa notação porque usa a barra só pro baixo, né? Tem gente que gosta de usar só a barra para representar o baixo. Dó com baixo em Mi, que a gente falou, né? É para tocar o baixo em Mi. Então se o cara botou barra 13, talvez alguém interprete que é para tocar a 13ª no baixo. No entanto, para ser bem honesto, né? Se é 13ª é porque não é baixo, né? Porque a 13ª tá numa oitava mais aguda, então é óbvio que não vai ser o baixo. Se fosse para colocar a 13ª no baixo, a gente ia colocar a própria notinha ali, né? Se a 13ª é a nota Lá, por exemplo, a gente vai colocar com baixo em Lá, né? Então assim, tem aquelas controvérsias, mas visualmente falando, tu pode optar aí por usar as barras, né, os parênteses, ou ainda não usar nada, usar só um número do lado do outro mesmo, né? De repente coloca um espacinho ali, para não ficar tão poluído, não coloca os números todos colados um no outro, bota os números espaçados, 9, depois 13, depois, né, cada uma das extensões ali, tá?
Isso para escrever a cifra. Os acordes suspensos eu já comentei aqui, né? É só usar o símbolo sus, significa que não tem a terça, né? A terça não é maior nem menor, ela foi substituída por outra nota, geralmente é substituído pela quarta, né? Mas também pode ser substituído pela nona ou outras extensões, tá? Outros símbolos que podem aparecer aí também na cifra são um triângulo, né? Um triângulo, ele significa que é um acorde com sétima maior também, então a gente pode ver que tem várias maneiras de representar um acorde com sétima maior, né? Pode aparecer só um triângulo ou um triângulo com um 7 do lado, né? A notação europeia geralmente usa isso, bota essa simbologia para dizer que é uma sétima maior, tá? O acorde aumentado, né? Eu falei que quando tem um mais, né? Por exemplo, dó mais quer dizer que é a quinta aumentada, né? Esse mais pode ser substituído também por um aug, né? AUG, para dizer aumentado, tá? Então, por exemplo, se aparecesse um acorde escrito aug e uma sétima, né, por exemplo, quer dizer que é um acorde com sétima menor, mas é um acorde com quinta aumentada, tá? Porque esse algo substitui um mais ali, tá? Como se fosse uma quinta aumentada. O acorde meio diminuto ele também pode ser representado por uma bolinha com um traço. Então, enquanto o diminuto é uma bolinha, se tu bota uma bolinha com um traço no meio, como se fosse um proibido ali, né, na bolinha, quer dizer meio diminuto, tá? Como se fosse quebrar um diminuto ao meio. Mas também é uma notação mais estrangeira, mas pode ser que tu encontre em algumas cifras ou songbooks. E o acorde diminuto também pode aparecer só com dim, né? Para dizer que é diminuto. Aí também é até intuitivo, né? Aparecer escrito dim, tu sabe que é diminuto. Outra coisa muito comum de aparecer aí nas representações para guitarra é um acorde com quinta, né? Aparece assim, dó com quinta, ré 5, né? Mi 5, né? Isso significa que é para tocar um power chord, né? É tocar só a tônica e a quinta. Por isso que eles colocam um acorde com um 5 do lado, como se fosse só para tocar a quinta, para deixar bem claro isso. O certo seria escrever um acorde suspenso, né? Por exemplo, sol sus. Daí a gente sabe que é para tocar só o acorde sem a terça, então fica tônica e quinta. Essa seria a maneira mais assim adequada. Mas na prática acabou se popularizando aí representar os power chords como um acorde com quinta, tá? Então não se assuste se virem aí, pô, mas todo acorde tem a quinta, por que colocaram que tem a quinta? Não, é só para deixar claro que é um power chord, tá? Só isso. Bom, então acho que aqui a gente já cobriu praticamente tudo que tu precisava saber sobre notação de acordes, como fazer na prática, né? Encontrar ali, contando os graus, ler uma cifra, uma representação, uma simbologia e saber o que significa aquilo e como a partir disso ir para um instrumento para contar ali e encontrar que acorde que é e tu mesmo montar um acorde e escrever ele ali, tá? Com essa aula aqui, com tudo que eu falei aqui, tu já consegue fazer isso. De uma maneira geral, a gente pode ver que tem coisas que a cifra estabelece para nós e tem coisas que a cifra não estabelece, né? Por exemplo, a cifra estabelece para nós se um acorde é maior ou menor, se ele tem extensões como sexta, nona, décima terceira, se essas extensões estão alteradas, né? Se elas são bemóis, sustenidos, né? Aumentadas, diminutas, enfim, isso a cifra também mostra. Ela mostra se o baixo está sendo tocado com outra nota que não é a tônica do acorde, né? Isso a cifra também mostra, isso a gente já falou aqui. Agora tem coisas que a cifra não nos mostra. Por exemplo, a cifra não nos indica qual é a região do instrumento que a gente deve tocar, qual a oitava que a gente deve executar o acorde. A cifra, a princípio, não nos informa isso. Ela também não nos informa se algumas notas são repetidas, né? Se eu estou duplicando ou triplicando uma nota, tocando duas vezes a tônica, né? No caso de dó, a gente viu que tocou o dó duas vezes, tocava o mi duas vezes. Então, se a gente está duplicando ou não alguma nota, a cifra não vai nos informar isso também. A cifra também não nos informa se a gente suprimiu a quinta, porque a gente, para formar um acorde, a gente até pode usar o recurso de não tocar a quinta e substituir ela por outra nota, sem prejuízo para o nome do acorde. Então isso é uma coisa que a cifra também não vai nos dizer, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. O ideal é que vocês estudem isso com calma, né? Salva esse vídeo aí nos favoritos, porque eu sei que é bastante informação, então para memorizar tudo isso, ter tudo bem guardado na cabeça de vocês, a ponto de vocês não precisarem mesmo mais de um dicionário de acordes, o ideal é que vocês vejam essa aula mais de uma vez, pausem ela, façam um resuminho próprio de vocês, né? Com aquilo que vocês acham que é mais difícil de lembrar, de repente uma anotação ou outra. Façam exercícios, como é que vocês podem exercitar isso? Inventem acordes, por exemplo, façam aí, Ré menor com nona, sei lá o que. Comece a inventar alguns acordes, procura eles no teu instrumento e depois confere com o dicionário de acordes. Vê se escreve o acorde que tu encontrou lá no dicionário e vê se ele vai chamar esse acorde desse mesmo acorde que tu escreveu, tá? Então isso são treinos que tu pode ter para encontrar o nome dos acordes. Às vezes o dicionário de acorde pode dar uma terminologia um pouco diferente, porque
Assim como as notas, né? Por exemplo, a quarta aumentada é a mesma coisa que quinta diminuta, o nome que a gente vai dar, às vezes, a gente pode dar nomes diferentes para o mesmo acorde, tá? Mas aí é só conferir ali se o nome que ele deu, monta o nome que o dicionário de acordes deu e vê se daria a mesma coisa que o que tu fez, aí tu sabe que tá correto, né? Então são maneiras de exercitar e colocar em prática para que esse conceito fique mais automático. Na prática, né, fazendo bastante isso, praticando bastante, vai acontecer que tu não vai precisar mais contar ali. Ah, onde é que tá a nona? 1, 2, 3, 4, 5. Porque tu já vai decorar que a nona sempre está nessa posição, a sétima sempre está nessa posição, porque o formato da escala é o mesmo, né? Então tu vai memorizar que a quinta está aqui, que a sétima está lá, porque o desenho da escala é sempre o mesmo. Então isso é muito útil. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Se não conhecia o canal, se inscreve, porque a gente vai estar lançando novos vídeos com frequência, sempre assuntos relevantes e importantes para seguir aí o teu caminhar de músico, né? E nos aguarde que em breve a gente vai estar lançando novos vídeos, novas aulas aqui, tá? Então até a próxima aula.